Boa noite, queridos paroquianos virtuais. A quarta noite da trezena de Santo Antônio. Estamos aqui com o Padre que abrilhantou a nossa noite. Padre, se apresente para os nossos paroquianos virtuais. Boa noite a você que nos acompanha. Eu sou o Padre Luan, sou padre há 6 anos, aqui da Diocese de Bonfim, e atualmente trabalho na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Estamos também em festa, nesses últimos dias, até o próximo dia 8, em Antônio Gonçalves. Uma alegria estar aqui celebrando Santo Antônio. Santo Antônio disse: Padre, vem aqui um pouquinho. Sai escondido. Deixei o coração de Jesus um pouquinho para celebrar Santo Antônio. Que bom, Padre. É sempre bom o Senhor vir abrilhantar as nossas noites. E a primeira pergunta é: viver esses 13 dias meditando a vida do nosso santo padroeiro, Santo Antônio, com o tema Santo Antônio da Caridade à Fraternidade. Um tema muito peculiar para as nossas vidas, né? Pois devemos viver bem a caridade e a fraternidade com os nossos irmãos. Qual o conselho que o Senhor dá para nós, devotos de Santo Antônio, para vivermos bem esses 13 dias? Eu acho que a luz do tema é aquilo que nós dizíamos na homilia, que pôde acompanhar certamente, pôde perceber que a experiência da caridade, ela só pode ser vivida quando nós temos uma relação verdadeira com Deus, uma relação de amor que seja real. A gente vive em um mundo em que a palavra amor, a palavra caridade, elas foram esvaziadas, né, do seu conteúdo. O amor virou um sentimento romântico, muito frágil. A caridade, por sua vez, ela é confundida com filantropia. Eu vou fazer caridade. Significa oferecer um prato de comida a alguém. E claro, é legítimo fazer isso. No entanto, isso deve decorrer de uma experiência com Jesus. Porque nós não somos uma organização não governamental, né? Então, a trezena é uma oportunidade de nós encontrarmos com Jesus, fazermos uma experiência profunda com o seu amor, de modo que esse amor seja verdadeiro, real, concreto, enraizado, e a partir dele nós comunicarmos aos outros esse amor. E isso é a maior expressão de fraternidade. Fraternidade não está também reduzida a boas relações. Fraternidade é a capacidade de comunicar o amor que de Deus nós recebemos. Então a trezena é uma oportunidade, né, de nós unirmos corações apaixonados por Jesus, aprendermos a amar nosso Senhor e depois, tendo experimentado esse amor, comunicarmos aos irmãos nas expressões de caridade e de fraternidade. Na homilia o Senhor fala uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Santo Antônio vivia como se fosse a própria palavra viva, né? Qual o milagre de Santo Antônio que chama mais a sua atenção? Na verdade, me chama a atenção precisamente o fato de a língua de Santo Antônio permanecer intacta, né? Porque esse é um sinal vindo dos céus. A língua que pregou, que anunciou com intrepidez, com parresia, com desassombro a palavra de Deus, ela permanece intacta justamente para nos oferecer um sinal de que a palavra deve ser vivida e de que a única coisa que permanece é a palavra, né? É um sinal dos céus para nós. E isso deve ser interpretado sob essa luz, sob essa ótica. Santo Antônio pregou a palavra, a sua língua está intacta, justamente porque ele soube falar das coisas de Deus, e não somente de maneira elaborada, né? Mas de maneira encarnada, vivida, experimentada, ruminada. Então, me chama muito a atenção o fato de Nosso Senhor nos oferecer esse sinal ainda no dia de hoje. E tem um elemento que eu gosto de pensar. Santo Antônio nasceu em Portugal, então Santo Antônio falou português. Aquela língua é uma língua que falou português como nós, né? Então eu imagino Santo Antônio pregando na nossa língua, anunciando Jesus na nossa língua, falando das belezas que o Senhor realizava na sua história na nossa língua português. Isso é muito bonito, é um sinal de Deus que não só me chama a atenção, como fala como padre ao meu coração de pastor. Sim. E é nítido, né, essa intimidade que Santo Antônio tinha com a Santíssima Trindade. Ele, sendo padre, como faz o Senhor meditar a sua vocação, a sua vida? Na verdade, eu citei esse elemento também na homilia de hoje, de maneira, claro, que indireta, mas Santo Antônio diz muito ao meu sacerdócio no sentido de que, embora ele já fosse padre, ele não se satisfez com a renúncia que é própria do ministério. Ele queria oferecer mais a Jesus.
E daí nasceu o seu desejo pelo martírio, né, de evangelizar os muçulmanos, ainda que ele soubesse que era certa a morte, o martírio, porque não queria somente oferecer as renúncias que estão pressupostas no contexto da vida sacerdotal. Para ele isso era pouco, ele queria mais, ele queria oferecer-se todo, né? Então, ao meu ministério sacerdotal, fala precisamente que eu preciso aprender, e estou longe, gente, a querer me oferecer a Jesus todo, para além das renúncias que são próprias, porque Jesus ele se deu a nós por inteiro, né? Jesus não nos deu coisas, dizíamos, Jesus não nos deu graças específicas, Jesus se deu por inteiro. E a nossa resposta não pode ser outra, que não também nós nos darmos a Ele. Sim, Santo Antônio é um exemplo vivo desse Um dom. exemplo vivo dessa entrega total e absoluta a Deus, sem nenhum tipo de reserva, né? E ainda que Deus tivesse o tempo inteiro frustrado seus planos humanos, né? Santo Antônio queria evangelizar e ser mártir, Deus não permitiu. Santo Antônio queria ser agostiniano, Deus quis franciscano. Santo Antônio terminou indo para a Itália, não estava nos seus planos. Deus foi sempre desconstruindo os seus desejos e fazendo com que o seu senhorio imperasse sobre a vida dele. E para ele isso não foi um motivo de dor, né? Foi ao contrário, embora humilhante, foi uma grande graça. Mas somente os corações muito amantes de Jesus sabem viver essa oferta de si, que um dia a gente chegue lá. Amém. O nosso muito obrigada pela sua participação na trezena e também aqui nessa entrevista. Deixe um convite para que o povo que estava ficando só em casa venha também participar conosco. Pessoal, quem não veio hoje perdeu, porque foi maravilhoso. Muito bem. O tema está justamente ligado à fraternidade, né? Quem é cristão faz comunidade. Não adianta, cristão não vive sozinho, cristão não se isola, cristão faz comunidade. Então a gente quer convidar você a viver essa experiência fraterna conosco, de fazer comunidade, de deixar que o Senhor renove as suas misericórdias, é o que Ele está fazendo ao longo desses dias, e evidentemente permitir que essa trezena seja, eu tenho dito isso algumas vezes, uma reunião de corações apaixonados. Então, se o seu coração é apaixonado por Jesus, venha, porque aqui nós vamos congregar muitos corações apaixonados, como o coração de Santo Antônio. Amém. Terminamos com a bênção do Senhor. Muito bem. Pela intercessão do glorioso Santo Antônio, desça sobre vós a bênção do Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.